Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. Olha só, o prazo para entregar o imposto de renda ainda não acabou. Porém, mais de 200 mil trabalhadores já caíram na malha fina. O motivo não foi um erro do contribuinte, mas sim uma confusão no sistema das empresas. Cair na malha fina parece um pesadelo, mas este ano o problema está sendo coletivo. Cerca de 260 mil pessoas foram retidas pela Receita Federal por um motivo específico. A conta não bateu entre o que o trabalhador declarou e o que a empresa informou. Isso aconteceu porque o sistema que as empresas usam para informar os salários mudou. Ficou mais detalhado e muitas empresas ainda estão sofrendo para entender as novas regras. Elas entregam um comprovante de rendimento para o funcionário, mas mandam dados diferentes para o governo. Para quem está nessa situação, a orientação é manter a calma. Primeiro, é necessário conferir no portal ou no aplicativo se a declaração está mesmo retida. Se o erro for da empresa, não será preciso pagar multa. O trabalhador deve procurar o RH da empresa e pedir para eles corrigirem os dados. Assim que a empresa enviar a correção, o sistema da Receita atualiza sozinho e libera a declaração do contribuinte sem a necessidade de refazer nada, apenas cobrar a correção. O prazo para entregar o Imposto de Renda 2026 termina em 29 de maio. A Receita espera receber 44 milhões de declarações neste ano e já registrou mais de 15 milhões de envios até esta semana. E olha só, começaram a valer nessa semana as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida. A mudança promete aumentar as chances da classe média de comprar um imóvel. Vamos ver com a Ana Carolina. As novas regras do programa Minha Casa Minha Vida prometem favorecer principalmente a classe média. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil ampliaram o alcance para famílias com renda de até R$13 mil e imóveis com valor de até R$600 mil, o que vai possibilitar a compra de imóveis maiores ou com localização melhor, com juros menores. As novas faixas de renda serão as seguintes: faixa 1 passou de R$ 2.850 para até R$ 3.200. A faixa 2 passou de R$ 4.700 para até R$ 5.000. A faixa 3 passou de R$ 800.600 para até R$ 9.600. A faixa 4 passou de R$ 12.000 para até R$ 13.000. Segundo a projeção feita pelo governo, mais de 87 mil famílias devem ser beneficiadas, principalmente as da classe média, que tinham renda acima do que era permitido e agora serão incluídas. Essas pessoas poderão comprar um imóvel com entrada menor e pagar parcelas com juros menores. Com certeza, a diminuição de juros, o aumento de programas sociais, o aumento de valores dentro da economia que possam beneficiar os programas sociais, faz com que esses juros realmente diminuam e aumente a vontade daquela pessoa, daquela família a buscar o imóvel. A partir do momento que existem essas adequações, ele tira ali de um local onde não existia mais benefício, como esse, por exemplo, da faixa 4, e inclui uma parcela significativa de beneficiários, então movimenta mais uma vez o programa, movimenta a economia, mesmo que seja subsidiado, e faz com que tudo que esteja à volta caminhe, mesmo que artificialmente os juros estejam sido subsidiados. E no Mato Grosso do Sul, a procura por presentes do Dia das Mães deve mudar esse ano. A procura por cosméticos está em alta. A reserva em restaurantes e churrascarias para celebrar a data em baixa. Sinal de que as mães estão mais preocupadas com a estética. Vamos ver com a Gabriela Andrade. O uso de canetas emagrecedoras mudou o perfil de presentes para o Dia das Mães na capital sul-mato-grossense. Segundo pesquisas da Câmara de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, o gasto dos consumidores migrou de grandes rodízios e alimentação para os setores de moda, estética e perfumaria.
O levantamento, realizado entre 10 e 15 de abril, com 280 consumidores, aponta que 32% das mães realizam algum tratamento de saúde ou obesidade e 24% utilizam suporte medicamentoso. O fenômeno é mais comum nas classes A, B e C. Com a mudança rápida de manequim e foco no autocuidado, a demanda por roupas e serviços de beleza cresceu. A expectativa é que o varejo da capital tenha um crescimento de 7,5% nas vendas em comparação ao ano passado. A movimentação financeira deve injetar cerca de 150 milhões de reais na economia de Campo Grande. Os setores em destaque são moda e vestuário, cosmético e estética. Apesar do otimismo, a pesquisa indica que 71% da população economicamente ativa de Campo Grande está endividada. Por isso, a recomendação para o lojista é cautela com a inadimplência. Para o presidente da CDL de Campo Grande, Adelaido Figueiredo, o lojista deve priorizar consultas ao SPC Brasil e evitar taxas de financeiras externas. Segundo ele, faturar não é o mesmo que receber. O lojista precisa priorizar o crediário próprio seguro ou o incentivo ao Pix com desconto. O ticket médio analisado na pesquisa está entre R$ 250 e R$ 300 por presente, com preferência por parcelamentos curtos em até 4 vezes ou uso de Pix para obter descontos. Vamos mudar de assunto agora para falar de saúde. O Butantan começou a recrutar voluntários para testar uma nova vacina contra a gripe. E o público-alvo são pessoas de, no mínimo, 60 anos de idade. O Instituto Butantan começou a recrutar 6.900 idosos para estudo de uma vacina contra a gripe, com composição mais eficaz do que as que já existem atualmente no mercado, contra o vírus influenza. A procura está focada em pessoas com no mínimo 60 anos, que estejam saudáveis, clinicamente estáveis e problemas como diabetes e hipertensão já tratados. Isso porque a nova vacina possui um composto que aumenta a proteção da imunidade nos idosos, que durante uma infecção por gripe são mais propensos a desenvolver complicações por causa da queda natural de imunidade. A campanha será organizada da seguinte maneira: metade dos participantes vai receber a vacina no Butantan e a outra metade irá receber a vacina de gripe de alta dose. E durante 6 meses será feito o acompanhamento desses pacientes. O recrutamento ocorre em 15 municípios de 9 estados brasileiros. E vale lembrar que a vacina contra a gripe já está disponível para, além dos idosos, o grupo de prioridade: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas em situação de rua, entre outros públicos. E dormir bem é essencial para a saúde, mas nem sempre isso acontece. E a falta de sono, cada vez mais comum na rotina, pode trazer impactos que vão muito além do cansaço, afetando a concentração, o humor e até o funcionamento do organismo. Dormir pouco ou ter uma noite mal dormida já virou rotina para muita gente. O problema é que o corpo sente e cobra. O excesso de compromissos, o estresse do dia a dia e o uso de celulares antes de dormir estão entre os principais fatores que atrapalham o descanso. Com o celular é meio que automático, né, para dormir. Daí a luz... E eu tenho insônia, bastante insônia, então não durmo direito, né? Até isso é meio ruim. Como se você estivesse sempre cansado. Então, qualquer atividade que precisar de mais atenção, a tua atenção vai estar reduzida, né, por conta disso. Qualquer coisa que você for fazer, você vai estar mais cansado, você vai estar disperso, você não vai estar prestando atenção naquilo que você precisa. Basicamente é isso. Além do cansaço, dormir mal compromete o desempenho no trabalho e nos estudos e pode trazer impactos importantes para a saúde. Uma boa noite de sono é essencial para o funcionamento do organismo. É durante o descanso que o corpo regula funções importantes, como a produção de hormônios, o fortalecimento do sistema imunológico e a recuperação física e mental. O cérebro também aproveita esse período para consolidar memórias e organizar as informações do dia. Quando esse processo é interrompido ou insuficiente, os impactos aparecem, e não só no cansaço, também na saúde ao longo do tempo. Algumas mudanças simples podem ajudar a melhorar a qualidade do sono, como evitar o uso de telas antes de dormir, manter horários regulares e criar um ambiente adequado para o descanso. O sono, qual que é?
vamos dizer, botar o teu cérebro num estado mais assim tranquilo, ele fica funcionando normal, mas ele acaba fazendo como se fosse um reset, né? Voltando em termos hoje em dia, você faz um reboot do sistema à noite, e aí durante o dia teu sistema entra de novo à toda, né? Dormir bem não é luxo, é necessidade. E cuidar do sono pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável. E olha só, foi aprovado nessa semana na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados um projeto que pretende proibir que radares de velocidade fiquem escondidos dos motoristas. O Fernando Jesus vai contar os detalhes. As leis para fiscalização no trânsito devem mudar em breve e ficar mais rigorosas com os radares de velocidade, equipamentos que causam raiva em muitos motoristas. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados vai tornar as regras mais rígidas para a instalação dos aparelhos, proibindo principalmente que fiquem escondidos dos motoristas. Muitos motoristas consideram que as atuais regras criaram uma indústria da multa. Esse termo é usado para descrever a ideia de que existe no Brasil um sistema arrecadatório que teria como principais alvos os condutores. Por isso, radares escondidos, como esse aqui que aparece na imagem, serão proibidos caso o projeto seja aprovado. As novas regras também valerão para os radares móveis. Além disso, a localização exata de cada aparelho e a verificação do Inmetro devem ser divulgadas na internet. A proposta foi aprovada nesta semana pela Comissão de Viação e Transportes e também é defendida por especialistas em trânsito. O projeto agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, para se transformar em lei, o texto tem de ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E um avião deu um voo rasante e passou por baixo de uma ponte no Mato Grosso do Sul. Vamos ver as imagens com o Jonathan Xavier. A aeronave que faz manobras próximo da ponte em construção da rota bioceânica em Porto Murtinho, aqui em Mato Grosso do Sul, pertence ao prefeito da cidade, Nelson Sintra Ribeiro. O sobrevoo está sendo investigado pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. Ainda não há confirmação de quem estava pilotando a aeronave e quem são os outros tripulantes. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro da ANAC, o monomotor está em situação normal e tem certificado de aeronavegabilidade com validade até dia 20 de março de 2027. A aeronave tem permissão homologada para realizar voos diurnos e noturnos. O sobrevoo teria ocorrido no último sábado. Nas imagens internas da aeronave, durante o voo próximo à ponte, é possível ver o prefeito no painel. Nesses vídeos, o piloto se aproxima, mas faz a curva direita e não passa sob a ponte em obras. Em outra imagem, supostamente feita por testemunhas, a aeronave passa perto deles, sendo acompanhada de longe, o que dá a impressão de que passa por baixo da ponte. Nesse caso, a polícia ainda não sabe se o vídeo é real ou manipulado. Nenhum funcionário relatou que o monomotor fez essa manobra, mas que a remeteu pelo menos 2 vezes. O site de notícias da capital do estado, Campo Grande News, entrou em contato com pilotos que, com base na imagem, afirmaram que a aeronave teria passado por baixo da ponte. O portal também submeteu o vídeo a 2 ferramentas de detecção de inteligência artificial e o resultado indica que não há indícios de manipulação da imagem. A delegada Ana Cláudia Medina, do DRACO, afirmou que o caso já está sob análise especializada, diante da gravidade da manobra registrada em vídeos e áudios. Ela informou que os fatos estão sendo analisados com a devida cautela e rigor técnico, já que tais condutas, se confirmadas, configuram atentado à segurança de voo, tipificando como crime qualquer ação que coloque em risco a segurança do transporte aéreo, de terceiros ou da coletividade. A investigação não trata apenas de manobra arriscada ou de exibicionismo aéreo, mas da suspeita de conduta que pode ter colocado em risco a segurança de voo, os passageiros, os trabalhadores da obra e a coletividade. Olha, em um outro avião que transportava 5 milhões de dólares e mais 15 milhões de reais caiu no Paraguai. A quantia foi furtada pela população. Um avião de pequeno porte caiu na cidade de Minguaguazú, próxima à cidade do Leste, no Paraguai. A aeronave transportava 5 milhões de dólares e 15 milhões de reais.
Após a queda, o avião pegou fogo e acabou queimando parte do dinheiro. Porém, as autoridades afirmaram que moradores da região saquearam cerca de $1,5 milhão. Esse número pode ser ainda maior. A população também levou uma parte da quantia em reais, que ainda não foi contabilizada. As pessoas começaram levando pouco dinheiro no bolso e minutos depois várias pessoas foram vistas colocando dinheiro em sacolas. Apesar da estimativa, a polícia diz ser difícil identificar quanto cada pessoa levou e a quantia perdida no incêndio. As autoridades afirmaram que vão investigar a causa do acidente e o desaparecimento do dinheiro. E veja a seguir, professor universitário que estava desaparecido há 5 anos reencontra a família. E ainda, onda de lesões pode deixar craques fora da Copa do Mundo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, nós vamos voltar com uma história emocionante. Uma família reencontrou um professor universitário que estava desaparecido há 5 anos. Vamos ver as imagens. Um abraço que demorou 5 anos para acontecer e eles chegaram até a duvidar que esse momento chegaria. O homem de colete amarelo é um professor universitário. Ele estava desaparecido desde 2021. A mulher que não consegue segurar a emoção é a mãe dele, que tem mais de 70 anos. Bem forte, nutrido. E esse momento tão emocionante foi possível por acaso. Policiais viram o professor andando na beira da rodovia Washington Luiz, próximo a Araraquara, no interior de São Paulo, e ficaram preocupados que ele pudesse ser atropelado, então foram falar com o homem. E ao pedirem a identificação, descobriram que ele era o professor desaparecido há 5 anos. A família, que mora em Osasco, na Grande São Paulo, publicou um vídeo nas redes sociais em agradecimento aos policiais que encontraram o professor. A identidade dele não foi divulgada. Segundo a família, o homem saiu de casa por alguns desentendimentos com os parentes. Mas isso já é passado e tudo se fez novo no momento daquele abraço. Olha só, o vídeo de um parto que aconteceu em Santa Catarina também viralizou na internet nesta semana. E o motivo foi que o pai roubou a cena. Ele desmaiou de emoção. Vamos ver novamente com a Ana Carolina. O nascimento de um filho é sempre um momento especial, inesquecível para os pais. Mas em Santa Catarina, um pai roubou a cena e se transformou no personagem principal de um vídeo que viralizou na internet. Já está com mais de 16 milhões de visualizações. Vamos assistir. O vídeo mostra Maicon Pedroso, o pai, segurando a mão da esposa, mas ele começa a desfalecer, vai perdendo o equilíbrio e é acudido pela equipe médica até cair no chão. Os enfermeiros riem e ainda tentam abanar. O caso aconteceu no dia 18 de abril em um hospital de Criciúma, no sul de Santa Catarina. O casal aguardava pelo nascimento da segunda filha e tudo foi registrado pelas fotógrafas contratadas para acompanhar o parto. Felizmente, o pai se recuperou logo do mal-estar, mas a cada aniversário da filha, com certeza vai se lembrar dessa história para o resto da vida. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado, Thiago Meck. Thiago, bem-vindo mais uma vez aí apresentando o quadro de esportes. E vamos começar então falando de futebol internacional, porque a UEFA suspendeu por 6 partidas o jogador argentino Gianluca Prestiani. Ele que cometeu aquelas supostas ofensas racistas contra o Vini Júnior. Traga mais detalhes pra gente. É isso aí, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão aí de casa. É isso aí, a UEFA também quer que a FIFA estenda a punição para o âmbito global, o que poderá deixar o jogador do Benfica, de Portugal, fora da Copa do Mundo. A UEFA anunciou a punição de 6 jogos para Gianluca Prestiani, após denúncia de racismo na partida entre Benfica e Real Madrid pela Champions League desta temporada.
Entretanto, a decisão tem 2 pontos. O argentino não foi punido por racismo, e sim por homofobia. Cristiane assumiu ter chamado Vini Júnior de maricón, termo homofóbico em espanhol. Entretanto, ele terá que cumprir 3 jogos dos 6 em um período comprobatório de 2 anos. Ou seja, desde que não volte a cometer a infração durante esse período, a pena cai pela metade. Além disso, a UEFA esclareceu que um desses jogos suspensórios já foi cumprido, já que o atacante não entrou no jogo da volta contra o próprio Real Madrid no Santiago Bernabéu. Além da punição para competições europeias, a UEFA informou que pedirá à FIFA a extensão da pena para torneios organizados pela entidade. Dessa forma, Cristiane não poderia disputar as primeiras partidas da Copa do Mundo, caso seja convocado pela Argentina. Olha, Thiago, e ainda falando de Copa do Mundo, as lesões têm afetado diversas seleções e podem, causar desfalques de peso nesse Mundial, não é mesmo? Sim, Kleber. Nessas temporadas cada vez mais intensas, os atletas chegam em uma situação de extremo desgaste físico. E a prova está aí. É só vermos a quantidade exuberante de lesões que foram constatadas ainda antes dessa Copa do Mundo. Em um período de uma semana, o número de craques lesionados aumentou e fez mais 4 vítimas que estão perto ou que já receberam a confirmação que não terão condições de atuar na Copa do Mundo deste ano. A Alemanha, por exemplo, terá um desfalque importante. O ponta Serge Gnabry rompeu o músculo adutor da coxa direita nos treinos do clube e vai ficar pelo menos 3 meses afastado. Outra seleção que tem preocupação é a da Espanha, que viu Lamine Yamal se lesionar a menos de 50 dias da Copa do Mundo. O Barcelona já informou que o jovem está fora da temporada, mas que tem a possibilidade dele atuar no Mundial antes da pausa para tratar a lesão. Cenário bem parecido com o que a seleção brasileira enfrenta com o Estevão atualmente. O jovem se lesionou atuando pelo Chelsea e corre contra o tempo para se recuperar a tempo da convocação final de Ancelotti, que já não poderá contar com o Rodrigo, do Real Madrid, que lesionou em março deste ano e ficará de fora o restante da temporada, perdendo inclusive a Copa do Mundo. A outra preocupação do técnico italiano é com o zagueiro Militão, que se machucou atuando pelo Campeonato Espanhol, mas que deve estar apto até o Mundial, que acontecerá em junho e julho. Agora, Kleber, falando de lesão, mais uma notícia ruim para os torcedores brasileiros. O zagueiro Éder Militão está fora da Copa do Mundo. O defensor do Real Madrid passará por uma cirurgia após uma lesão na coxa e não se recuperar a tempo. Ele sentiu um problema na última terça-feira durante uma partida do Campeonato Espanhol. Foi substituído antes do intervalo. Os exames iniciais indicavam que não era grave, mas análises mais detalhadas confirmaram o pior diagnóstico. Com essa notícia, eu me despeço aqui do Redação Hit. Tá certo, mais uma vez aí, muito obrigado pela participação. Bom, essa edição também fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação e até mais.